né? Alguns jogadores ainda não entraram, outros jogadores ainda estão machucados. Mas eu concordo com tudo que vocês estão falando. O time está abaixo, muito abaixo. Está jogando nada. E, então, aqui não tem nenhum tipo de defesa. Porque não adianta nem não é fulano, beltrano, apontar, individualizar, porque é geral. Né? É geral. O time não mostrou nada, né? Até agora na competição que desse uma consistência. E realmente preocupa muito. Ô Paulo, além da falta de resultados de um futebol melhor, como você Claro. já frisou que isso te incomoda muito, a gente percebe que isso te incomoda mais do que ninguém. O presidente destacou agora há pouco que praticamente uma coletiva de imprensa que incomoda ele o excesso de mudanças de um jogo para o outro. São 5 jogos e 5 formações diferentes. O que você tem a falar sobre isso? Me incomoda também, não é só ele, né? Não é só ele. Porque isso aí incomoda a gente também. O que mais a gente quer é encontrar uma formação. Mas infelizmente, enquanto a gente não encontra formação, a gente tem que procurar, né? Não vejo outra alternativa que não seja essa. E é dessa forma que a gente está fazendo, mas incomoda a gente também, incomoda muito, até para te definir. Eu acho que quando você tem uma definição clara, isso aí facilita para todo mundo, o trabalho de vocês, para vocês saberem quem vão jogar, de repente até as próprias mexidas, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar ainda nesse patamar. PC, embora bastante experiente no futebol, você sabe que incomoda também essa pressão toda que a torcida faz, inclusive essa questão da diretoria também, falando inclusive de futuro. Não definiu nada, não falou nada em relação a isso, mas o que o PC fala sobre o futuro? O futebol, a gente já está no futebol há muito tempo. Eu falei isso aqui na última coletiva. O futebol é dessa forma, quando você não consegue os resultados, com certeza a pressão vem, a torcida faz a pressão é natural das próprias notícias, né, do clube, que é natural isso aí também, você tem que trabalhar dessa forma. Agora, cabe a mim acatar a qualquer decisão da diretoria. Então, assim, como já passou e o próprio Maringá me passou, eu vim aqui atender vocês, me deixei até à vontade, se ele quisesse tomar a posição de vir aqui falar. Mas ele não pediu que eu fosse, que vai ter uma reunião amanhã. Então, em respeito a todos vocês, eu estou aqui. Se o PC fosse o presidente do Joinville hoje, qual seria a medida do PC? Sentar, conversar, analisar e procurar o melhor para o clube. O PC, você falou aqui que é muito experiente no futebol, sabe que pode acontecer. Você acha que pesa contra você o fato de ter, por exemplo, números do ano passado e que o trabalho está muito no começo ainda para, de repente, tomar uma decisão? São jogos, assim? Claro que pesa. A sequência é dessa forma. E a gente, se eu não me engano, eu falei numa coletiva ano passado que a gente precisava começar bem, né? Porque quando você tem uma baixa de um ano para outro, a expectativa é que você entre, principalmente num campeonato estadual, e mostrando alguma coisa. E nós não mostramos nada. Essa é a grande realidade. Não posso chegar aqui e falar, não, nós vamos. Não, nós trabalhamos, procuramos, buscamos e infelizmente não encontramos. O torcedor está triste, mas esse vestiário aqui está muito triste, né? Eles estão trabalhando, procurando melhor, mas infelizmente a gente não conseguiu. E isso pesa sim. Por isso que eu vim aqui responder a todas as perguntas, mas como eu estou falando, amanhã eu não sei o que pode acontecer, como o próprio presidente falou. E dentro disso, PC, caso você continue, tenha a semana inteira para trabalhar ainda, você consegue enxergar uma luz, conseguiu enxergar alguma coisa nessas 5 rodadas que dê esperança a uma boa continuidade no trabalho? O primeiro, vocês veem muito baixo aqui a autoestima, né? A confiança. Então, assim, não adianta como a gente passa, né? Passa bastante o que a gente está passando para eles, o que a gente está mostrando para eles de trabalho. Se você não estiver equilibrado emocionalmente, vai chegar dentro do campo, você não vai mostrar nada, o teu emocional vai te esvaziar. E é o que está acontecendo. Eles não estão conseguindo mostrar aquilo que eles realmente hoje eles têm condição de fazer, né? Então, e não é só os jogadores mais jovens, não, são até jogadores experientes que não estão conseguindo produzir. Entendeu? Então isso aí preocupa, claro. Então você tem que trabalhar dessa forma, procurar resgatar o mais rápido possível, que eles resgatem já para o próximo jogo.
o campeonato não te permite ficar oscilando e nem, como a gente fala, ficar recuperando dentro da competição. Só que em algumas posições aqui, a gente não tem substituto. A gente não pode também ficar tapando o sol com a peneira, que o grupo é esse, né? Que a proposta também foi bem clara antes da competição. Qual foi a proposta? Dar a oportunidade aos jovens, né? E trabalhar com uma base, já alguns do ano passado e alguns que estavam retornando de empréstimo, para que a gente pudesse iniciar o catarinense, e aí sim, dentro do catarinense, você tomar uma posição para a sequência. Mas como eu falei bem claro para vocês, o futebol não te permite isso. Então você não adianta planejar lá para frente, para o campeonato nacional, se no estadual, a rivalidade do estadual é muito grande. Se o estadual ele não vai te permitir, o campeonato é difícil, e a recuperação tem que ser imediata, entendeu? Então, assim, essa recuperação de autoestima tem que ser de uma forma, assim, muito rápida, para que esse time volte a ter a regularidade que tinha. Porque alguns, pelo que fizeram, que a gente já conhece, você olha, parece que desaprenderam, né? Então, é dessa forma. PC, praticamente você falou ali que eu queria perguntar em relação ao planejamento do Joinville, que foi justamente isso, contratar pouco agora e jogando com a base e depois ir contratando para a Série B. Mas não te preocupa o fato que as novas contratações seriam só lá na frente e não agora, para tentar até te ajudar nesse campeonato catarinense? Aí a gente ainda teve algumas baixas importantes, né, como foi o caso do próprio Naldo, do Dionis, que foram jogadores que ainda não jogaram no campeonato e são jogadores experientes, que te dão um equilíbrio maior, já se conhecem, Então, isso aí também atrapalha, né? Porque você trabalha de uma forma e tem que iniciar a competição de outra. Mas o futebol é dessa forma, você tem que contar com aqueles que estão inteiros, e esses aí estão prontos para jogar, né? Então, tem que ter também um cuidado muito grande da parte da direção, de quem comanda o clube também, em preservação desses meninos, para que você não jogue uma safra que é uma safra boa, né? Assim, não é, ninguém presta, não, o futebol ele é assim, ele oscila. Então não acha que tem uma porção de meninos aí que vão com a sequência, eles vão chegar naquilo que todos nós vendo, eles podem dar, né, de retorno. PC, é exatamente sobre isso. Eu queria, para finalizar, voltar um pouquinho mais ao jogo. Você fala que algumas posições ainda não têm outras opções. Seria por isso a continuidade do Diego, que a gente vê que está mal na esquerda, ou até mesmo a oportunidade que o Mariano Tripodi hoje teve no ataque, de jogadores que não vem mostrando o porquê merecem vestir a camisa do Joinville, mas mesmo assim continuam recebendo oportunidades? Eu não entro assim nesse mérito de se não merecem vestir a camisa. Eu acho que a partir do momento que chegaram aqui, que foram contratados, foram porque mostraram que poderiam vir, né? Que senão não seriam contratados. Agora, é um momento ruim. Por quê? Só tem o Diego de lateral esquerdo. E o Diego, até o final do ano passado, era um dos jogadores monitorados por grandes clubes do futebol brasileiro. E, infelizmente, hoje ele não está no melhor dele. Assim, você fala, pô, PC, por que você não preserva o Diego? Porque a improvisação seria no Cadu, que é outro jovem, né? O Vitor jogou de lateral esquerdo, mas não joga de lateral esquerdo há muito tempo. Então não dá para você ficar. Então você tem que apostar num resgate dele, porque é jovem, pode de uma hora fazer. A equipe, importante não é ele manter uma regularidade e a equipe ganhar. Que aí, ganhando a confiança vai voltar para todos esses jovens. Beleza, rapaziada? Um abraço aí a todos, hein?